Mas eu fui para um Research Fellow, que é a diferença, isso a gente pode falar também. Tem o clínico, que você vai para operar os pacientes, só que daí você tem que ter a certificação como médico lá. Não, eu não tinha essa. Eu fui como Research, para ficar num laboratório fazendo os treinamentos e pesquisando. E daí eu poderia fazer as provas, né? Mas eu não... E tem o Fellowship também, né? É o Research Fellowship e o Clinical Fellowship. É isso aí. Entendi a diferença. Eu me lembro até quando eu fui pedir a minha liberação do exército aqui para ir, né? Tu trabalhava para o exército? Não, mas eu tinha... Eu acabei a residência de neurocirurgia e daí eu fui no centro, aqui no quartel, e já muito legal, cara, muito assim, ufanista, né? Pô, por que fellow? Que palhaçada é essa? Fellow. Pô, fala estágio, né? Claro. O cara tá certo, né? Tá certo, é. Aí hoje em dia... A gente acaba incorporando essas reuniões. Gente... Às vezes eu trabalho em alguns trabalhos com gente que é da publicidade. É só termo em inglês. Christian, vou fazer um growth interrupting hoje, não um interrupting, porque a gente precisa começar o programa. É verdade. Então, pessoal, pode rodar a vinheta. Olá, começa agora o programa Pode Vir Contar, mais um podcast produzido pela equipe de comunicação aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. O meu nome é Victoria Urbani e vocês já sabem que do meu lado, Christian Costa. E aí, Vic, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Christian. Tudo beleza. A gente está aqui novamente, né, para conversar com mais um entrevistado. E o legal é que antes de começar a entrevista é a melhor parte, né? Que daí a gente vai soltando entrevistado também. E que é com quem que a gente conversa hoje, Vic? A gente vai aquecendo, né, Christian? Verdade. E a gente trabalha e aprende ao mesmo tempo, o que é um privilégio. E eu tô aqui para dizer que o convidado de hoje tem um currículo mega extenso, uma trajetória profissional de impressionar. Com a gente, o médico, neurocirurgião e pesquisador Gustavo Racier. Acertei a pronúncia? Perfeito. Seja bem-vindo ao Pode Vir Contar. Muito obrigado, Vicky. Muito obrigado, Christian. É um prazer estar aqui. E aí, Gustavo, como é que anda a vida aí? Como é que muito trabalho? O que tu conta pra gente aí? Olha, é sempre, né? A gente tem muita honra de poder fazer aquilo que a gente ama e, ao mesmo tempo, ter o nosso ganho com isso, ganhar ajudando as pessoas, né? Então, isso aí é uma vida muito abençoada, né? Graças a Deus, né? Gustavo, a gente estava pesquisando aqui, tu é uma referência na tua área, né? Deixa até não errar, microneurocirurgia. Isso. Muita gente, esse termo, para mim, pelo menos, que sou leigo, soa um pouco estranho, assim. Tu tem como sintetizar pra gente o que é isso, Gustavo, por favor? Isso. Perfeito, ótimo. Nos anos 70, você tinha um tipo de resultado neurocirúrgico. Imagina, você abrir uma cabeça, operar um tumor, um aneurisma, até as imagens de exames, né, nem existiam de uma maneira adequada que você pudesse dizer, olha, tem que seguir esse passo e esse passo. Era meio no escuro, Era meio no escuro, embora se salvassem bastante pessoas, né, tinham dificuldades inerentes a essa área, que é, no caso, a neurocirurgia. E nos anos 70, teve um neurocirurgião da Turquia chamado Gazi Yassargil, e ele começou a usar, junto com o pessoal das AIS, dos microscópios AIS, criaram um modelo de microscópio para ele usar o microscópio na cirurgia. E aí mudou tudo. Então, a partir dos anos 70, 80, e se espraiou mais nos anos 80 e 90, nas décadas, né? Ele mudou tudo. Então, você tinha uma visão de campo cirúrgico e esse é o nome que se dá, então, a microneurocirurgia, que hoje praticamente um grande número de neurocirurgias são feitas usando isso, né? Usando microscópio, usando outras tecnologias que a gente pode falar aqui, né, mais tarde, mas enfim, esse é o conceito de microneurocirurgia. Exato. É interessante que tu comentou, Christian, que a gente precisa admitir que somos leigos no assunto. Para mim, tu é o Dr. Shepard do Grey's Anatomy. Não sei se tu já assistiu Grey's Anatomy, que é o neurocirurgião. Então, para mim, eu tô me sentindo num episódio de Grey's Anatomy.
Então, tem muita gente que nos assiste que também não tem esse conhecimento. Como que é um dia, assim, explicando de uma forma acessível para quem nos escuta, nos assiste, como é um dia de trabalho do Dr. Gustavo? Um dia de trabalho, bom, é aquela resposta clássica, né? Depende do dia. Depende né? do dia. Então, vamos lá. Vamos falar de um dia de cirurgia, tá? Então, um dia de cirurgia, a minha área de especialização são tumores e aneurismas do cérebro e principalmente de uma região muito específica, tumores da base do crânio. A base do crânio é a região que fica entre o cérebro e o pescoço, né? A coluna, e é talvez a região do corpo humano de anatomia mais complexa que existe. Então, para você chegar numa lesão, numa doença nessa área, você tem que fazer o acesso muito bem feito. E o acesso demora muito. Por quê? Não é que demora porque precisa ser longo o tempo para você ter o detalhe da anatomia, de secar adequadamente. Só de acesso é umas 4 horas. Seria 4 horas que dura o processo cirúrgico. Só o acesso cirúrgico. Daí mais a ressecção do tumor, mais umas 3, 4 e mais o fechamento, mais uma. Então, ontem eu fiz um caso que demorou 10 horas, né? E que é a rotina. Esse paciente veio de Goiás, a gente recebe aqui em Porto Alegre pacientes de diversas regiões, de todo o país, inclusive do Uruguai e da Argentina, com esse tipo de lesão, de doença. Porque não são cirurgias de emergência, o paciente fez um diagnóstico, então ele consegue se programar e nos procurar, né? E chegou então 10 horas. Como é que é o dia? O dia anterior, 9 horas, tem que estar na cama já. Então, tem que descansar bem cedo, né? Você acorda de manhã bem cedo, né? 5h30, dá uma repassada na cirurgia. Ainda dá aquele friozinho na barriga, Gustavo, aquela tensão? Sempre dá. Não existe. E eu acho que quando parar de dar é a hora de parar. De parar de fazer isso, né? Então sempre dá. É uma tensão. E essa tensão é boa, né? Digamos que é aquele estresse bom, que é o estresse que estimula você a ficar mais atento, a manter o foco. É que é uma baita responsabilidade. É uma responsabilidade, a confiança. E enfim, digamos assim que 98% dos casos são vitórias, assim, são pacientes que procuraram um colega, outro, viajaram o país inteiro e algumas vezes eles vêm aqui para Porto Alegre, caem em nós e a gente consegue a vitória. Daí, depois que passa toda a cirurgia, aquele momento assim, muito bom do dia que é, bom, deu certo, a princípio nenhuma complicação vai acontecer, mas medicina não é uma matemática, né? Uma ciência exata. Então, eventualmente, tem que ficar de olho. Mas a gente fica muito mais relaxado. E é um momento muito bom do dia chegar em casa com as crianças, né? A família. Sensação de dever cumprido. De dever cumprido, né? Uma coisa, mas deixar assim, o celular do lado da cama, bem alto. Geralmente eu converso quando eu deixo um paciente na UTI, né? Que esses procedimentos grandes o paciente tem que ir para a UTI, mas já vai acordado. Então a gente fala com o paciente, eu converso com o técnico da enfermagem, porque é ele que está do lado do paciente. Eu falo para você, olha, você fica vendo aqui de 30 em 30 minutos qualquer coisa, me liga. Então essa interação com toda a equipe de enfermagem, técnicos, todo mundo tem um papel crucial. O cirurgião é uma parte só para o resultado bom. Muitas vitórias, raríssimas derrotas, geralmente algo que era uma variação anatômica, mas a grande maioria, os pacientes saem muito bem. Então é uma bênção muito, muito, muito grande poder estar fazendo isso. O Dr. Shepard, do Grey's Anatomy, ele falava uma frase que era: é um lindo dia para salvar vidas. E eu lembro também que quando eu assistia, tinha algumas cirurgias que ele fazia nos pacientes, que eles tinham que tocar algum instrumento, fazer alguma atividade. Isso é real. É real? Isso já aconteceu contigo? Como assim? Já. Tipo assim, ele tá fazendo a cirurgia e para fazer, o paciente precisa, por exemplo, tá tocando violino, tá tocando violão, porque acho que ativa alguma parte do cérebro. Então, muito bem. Esse conceito de awake surgery, gente falando que não ia falar inglês, né? Mas a cirurgia com o paciente acordado, você tem alguns tipos de lesão, principalmente tumores do cérebro, que eles estão localizados no que se chama em neurocirurgia de áreas eloquentes do cérebro. Por que é uma área eloquente? É aquela área que, se der alguma coisa errada, vai dar uma sequela no paciente. Por exemplo, hemisfério cerebral do lado esquerdo, em 98% dos pacientes, é o responsável pela linguagem do paciente. Principalmente
duas partes frontais na região do meio ali do cérebro, tá? Que são áreas específicas de neurocirurgia. Esse paciente, se você não acorda ele durante a cirurgia para tirar o tumor e mapear onde é que exatamente está essa área, você pode estar removendo uma área junto com o tumor, que é a área da linguagem. E o paciente sai, o que a gente fala em medicina, afásico, sem fala. Então, isso não tem como recuperar depois. Tem algum grau de... Sim, tem algum grau de recuperação, dependendo do tipo de paciente, o tipo de lesão que era, porque o cérebro tem uma coisa chamada neuroplasticidade, mas houve uma lesão, né? Então, se nós fizemos isso, um caso muito bacana, quando nós tínhamos um dos nossos centros de neurocirurgia, depois a gente pode falar um pouco disso, né? São hoje 12 centros, SUS, tá? E fora o que a gente opera daí nos outros hospitais, mas uma equipe muito grande, um paciente que era músico e ele tinha um tumor na área na área que coordenava a mão direita dele, né? A mão direita coordenava uma das mãos, aqui ele tocava o instrumento. Então nós operamos ele, até saiu no Jornal do Almoço há uns 5 anos atrás, ele tocando e nós estimulando então a parte do cérebro. E pasmem, o cérebro é uma estrutura do corpo humano que é indolor. Você pode manipular o cérebro que não há dor, o paciente ele não relata dor, né? Se você tem então esse tumor na área da linguagem, nós já operamos também tumores na área de cálculo. Então o paciente tinha que fazer cálculo, né? E o paciente tolera muito bem o procedimento, né? Ele tinha que fazer cálculo matemático. Cálculo, mas era assim, você vai dizer 2, 4, 5 mais 8. Tá. Daí o paciente 13, daí você... Eu acho que eu ia reprovar nessa cirurgia. Não, mas nós tínhamos uma pessoa que fazia isso naquela época e o paciente muito bacana. Você faz isso com um paciente que você tem uma relação muito boa já. Só para concluir. E a nossa neuro que fez a entrevista do paciente, que o paciente fica na frente dela, ela, então, vamos iniciar 72 vezes 4. Daí o paciente, pô, doutor, tá de sacanagem. Vamos mais simples, daí, não, vamos 6 mais 3 aqui. Vamos mais simples, né? Mas 288. É real? É 72, 144 vezes... O Christian, a gente precisa enaltecer o Christian, porque ele é um dos poucos jornalistas que eu conheço que tem conhecimento matemático. É que meu pai é matemático, então pra mim... Incrível, nossa, legal. Ô Gustavo, me tira uma curiosidade. Pode fazer me tira uma curiosidade, assim, ó. Hoje, outras pessoas fizeram isso e você sabe, o paciente vai fazer um cálculo, o paciente vai... tocar um instrumento, como a Vicky falou, eu não sabia. Mas quem é o primeiro cara que dá esse passo, assim, tem a referência, porque, sei lá, pra mim parece uma coisa meio revolucionária quando aconteceu. Não sei se estou falando bobagem aqui. Então, é muito, muito, muito interessante isso. Essa questão de estimulação do cérebro, ela começou já tem quase 100 anos, mas mais em caráter experimental, por um sujeito chamado... deixa eu só me recordar o nome. William Penfield, tá? E o que ele fez? Ele fez com o paciente acordado, fez em animais antes, ele mapeou onde estaria a área exata da mão, do braço, da perna, e ele conseguiu fazer isso. Isso entrou para a neurocirurgia décadas após, mas daí isso caiu em desuso. E agora está retornando novamente para casos muito específicos. Tem muitas coisas em medicina que elas vêm, elas voltam, né? Então é isso que aconteceu com esse tipo de cirurgia, né? Quando tu falou, até não sei se a Vicky tem alguma pergunta preparada para ti, tu falou, pacientes de Goiás, gente que vem da Argentina e do Uruguai, e a gente tem todo o teu currículo aqui, né? A Júlia, que produziu o programa junto com a Vicky, fez todo um estudo da tua trajetória, que a gente vai falar ao longo do programa, né? Que é extensa. Tu é um cara... Hoje, desculpa o cara. Gustavo, hoje tu é referência total, tu e a tua equipe no Brasil ou até no mundo para esse tipo de caso, porque vem gente de tudo que é lugar. Nós somos uma das referências, né? O Brasil conta também com especialistas, né? Muito bons. Os médicos do país
Brasil, do nosso estado, né? Existe uma neurocirurgia de ponta muito boa, um treinamento médico muito bom. Mas respondendo a sua pergunta, sim, né? Por uma questão de se dedicar mais a isso e montar, acima de tudo, uma equipe, que é um termo que está em voga hoje, multidisciplinar, mas não o clichê, Sim, multidisciplinar mesmo. Ser mesmo, entendeu? Então, isso facilita muito, né? Você vai da cirurgia, como nós estávamos falando, dura 10 horas, 12 horas, mas e aí... Antes eu fazia tudo assim, eu vejo, poxa, talvez vai ser muito melhor para o paciente, para a equipe toda, se cada um fizer uma parte. E hoje nós temos isso muito bem orquestrado com toda a nossa equipe, né? Muito bem orquestrado. Né? Sim, é um currículo, assim, extenso. E eu até fiquei pensando que eu não queria ser tua prima, porque deve ser o... Comparando, né? Deve ser um fardo que é teu primo, hein? Mas tudo bem. Tu comentou sobre o Centro Avançado de Neurologia e Neurociência, que tu é um dos fundadores. Isso. Atualmente, o centro conta com 45 neurocirurgiões e 8 neurologistas. E esse time realiza por ano, Christian, em média de 300 neurocirurgias de tumores cerebrais e opera milhares de pacientes neurocirúrgicos no SUS em 12 diferentes hospitais. 9 desses hospitais estão aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, e os outros 3 no Paraná. Então, além de atender esses pacientes neurológicos em diferentes regiões do Brasil, também tem o atendimento por telemedicina. Certo? Isso. E a iniciativa desse centro, eu estava pesquisando, surgiu junto com um amigo. Isso. Conta pra gente. Essa história é muito bacana. Nós estávamos falando do neurocirurgião que criou o microscópio cirúrgico. Ele é chamado neurocirurgião do século, que é o professor Iasardio, né? Eu tive uma super oportunidade, uma bênção de Deus de poder ter a oportunidade de ficar um bom tempo, né, quase 2 anos em Little Rock, no Arkansas, nos Estados Unidos, fazendo um pós-doutoramento com o professor Iasardio. Então, é assim, né, você vê a pessoa que inventou um monte de cirurgia do que se faz hoje, e ele tinha uma filosofia de ir para o laboratório de microcirurgia. O que é isso? Tá aí o professor Iasardio. Essa foto tem uns 20 anos, né? Ele é vivo ainda, tem 99 anos. 99 anos. Mora em Istambul, né? Ainda dá aula. Na Turquia? E eu conheci ele na época, ele era professor da Universidade do Arkansas. Então, essa é uma revista, né? Olha ali, Homem do Século, né? E porque ele criou técnicas neurocirúrgicas. Ele falava muito assim, você tem que ir para o laboratório. O que é o laboratório? Você tem que fazer num cadáver, numa pessoa que doou seu corpo, uma cirurgia antes de fazer no ser humano. E eu sempre achei esse conceito sensacional, porque eu sempre fui muito medroso. Até hoje eu tenho muito medo. Você me pergunta, você vai para a cirurgia relaxado? Nunca relaxado. Eu tenho muito medo e muito medo. E ele falava, ele acabava uma cirurgia, esse foi o pior caso que eu fiz na vida. Ele já tinha milhares. Na outra semana ele falava mesmo, esse foi o pior caso que eu fiz na vida. Ele sempre falava isso. E daí, na época que eu estava lá, tem um grande amigo meu chamado Leandro Dini, neurocirurgião, um ser iluminado, e ele foi para lá me visitar, eu num apartamentinho bem pequenininho, né? E chega aí, Leandro, vamos ver. E daí eu consegui, é muito difícil você ter... É meio assim, né? É meio estranho que eu vou falar, mas você ter um crânio, uma cabeça de alguém que doou nova para fazer as dissecções e treinar os acessos, mas eu consegui para ele, deixei separado e ele foi um momento assim muito bom. E lá pelas tantas, né? Ele me contou que, poxa, Gustavo, olha, eu não sei, se fosse você, ficava aqui pelos Estados Unidos, né? Porque olha só, eu estava operando em São Leopoldo, eu montei um serviço pequeno de neurocirurgia lá. Ele é gaúcho, de São Léo, aqui. E eu estava operando, e olha só que absurdo, como é que me deixam? Tem que ser um hospital de SUS, entrou uma mosquinha drosófila, aquelas bem pequenininhas, né? Entrou e voou perto do campo do paciente. Imagina esse pós na cabeça do paciente, é um ser contaminado, e o cérebro é uma estrutura estéril, certamente faria uma infecção grave, tudo. E ele me falando isso, né? Lá pelas tantas, a gente está assistindo uma cirurgia do professor Iasardio,
E ele, então, olha, tá ele muito deprimido, entra uma butuca nos Estados Unidos, na sala do professor Yassardio, e para na roupa dele. E ali foi um grande insight, né? Foi uma coisa assim, foi uma epifania que nós tivemos, que olha, a dificuldade tem em qualquer lugar do mundo. Então, existe um marketing muito negativo, né? Contra o SUS, contra o Brasil, o brasileiro, o jeitinho do brasileiro. Os brasileiros, quando eu morei nos Estados Unidos, e não digo só por mim, que me esforcei, por todos que eu conheci, são os melhores, somos os melhores profissionais do mundo. A gente é dedicado, a gente tem afeto, a gente quer resolver. Que na medicina é fundamental, né? É fundamental. Saber o nome do paciente, ter essa interação com a família. Exato. E daí até falam, tá, mas tem alguém melhor que o brasileiro? Olha, talvez o indiano empate, ou seja, até um pouco melhor em algumas outras áreas, porque os indianos também. Então, nós estávamos falando sobre essa experiência fora, né? E sobre... Eu fiquei foi um ano e tanto, quase 2 anos, né? E aí nós voltamos. Eu voltei para Porto Alegre e já... tive uma experiência no interior do estado, na cidade de onde eu nasci, muito legal, que foi a Encruzilhada. Do Sul. Que bom que eu voltei. Ouvi a gauchada lá na consulta, mas doutor, mas me pede uma pornografia cerebral, aquele exame, o fax do cérebro. Aquilo é sensacional. E eu, que coisa boa, tô com uma dor, falou, tô com uma dor na chuleta, que eu tava com uma dor de coluna, uma hernia de disco. Deu, nossa, né? Amo muito tudo isso. Tu tinha um tradutor ali. É, mas eu me criei nesse meio lá, né? infância, Claro, daí eu achei, onde é que eu vou escutar isso, né? Então, foi muito, muito feliz, assim. Mas, logo em seguida, eu entrei no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E aí eu vou falar sobre a sua pergunta de onde é que vieram os centros, né? Tá? Daí eu comecei lá no Clínicas, e hospital maravilhoso, tudo, mas hospital, assim, muita gente e não tinha muito espaço, porque o hospital é muito bom, é de excelência, e espaço ocupado, infelizmente, pela gestão e pela lei, né, do Brasil, que todo mundo pode ir aonde quiser, a hora que quiser, no hospital que quiser. Então a emergência do Hospital de Clínicas cheia de gente com resfriado, com coisas básicas que deviam ser resolvidas nas UPAs, nas unidades básicas. Hospital, né? E aí não se conseguia, isso hoje está bem melhor, tá? Mas antigamente não se conseguia receber os pacientes que eu tinha estudado tanto para operar esses tumores do cérebro, esses aneurismas, né? E aí, então, eu vi, não, como o SUS tem uma regulação descentralizada, e Little Rock, onde eu morei, é uma cidade com 200 mil habitantes, poxa, tranquilamente eu posso procurar o meu colega Leandro e a gente fazer em São Leopoldo um centro. E fizemos daí em vários municípios. Isso a gente está falando de 2005. Isso é lá atrás, exato. Tu sabe o que é? 2005 e 2006 nos Estados Unidos, em 2007 eu chego no Brasil, em 2010 a gente monta o centro em São Leopoldo. E enquanto ele ia falando, eu me lembrei, eu tenho uma tia que ela tem Parkinson e ela mora no Equador. E ela decidiu fazer a cirurgia dela aqui em Porto Alegre, e todos os anos ela vem ajustar algumas coisas. Aqui assim. tem equipes muito boas, né, de doença de Parkinson. Então, né? ela fez uma pesquisa antes, né, se ela ia fazer a cirurgia e o tratamento no Equador, se ela ia fazer aqui no Brasil, ou enfim. Sim. Aí ela descobriu que aqui tinha profissionais muito, muito excelentes. Mas a gente vai aproveitar a deixa do Gustavo para chegar naquele momento do programa que o pessoal já conhece bem, que a gente sempre tem, que é a foto que ele escolheu para representar a vida dele. E aí aqui a gente teve que dar uma encaixada na foto, então eu não sei se... Tá. Isso. Olha. Aí melhorou. Ia cortar os caras da ponta ali, brigar com o Gustavo. Bom, digamos assim que está representando a parte profissional dos últimos anos. Essa é a tua assim. equipe multidisciplinar, Gustavo? Não, vamos falar um pouco dessa foto, tá? Essa foto ela tem uma importância bacana, porque, como eu falei para vocês, eu estava no Hospital de Clínicas, fiquei lá 10 anos, né? E professor da pós-graduação. Montamos lá o serviço de cirurgia da epilepsia, né? Mas um hospital maravilhoso, mas eu não estava tendo muito espaço lá, porque lá, né, tu não tem muito espaço. E com aquela energia, tenho muita energia, né? Uma
mente explosiva, assim, sempre querendo estar indo atrás de coisas, né? Eu tinha projetos que eu apresentei e que hoje, graças a Deus, estou conseguindo fazer no Ciane, no interior, em Curitiba, lá no Paraná. Então a gente conseguiu descentralizar bem e está muito legal, né? Então realmente precisava de espaço físico. Eu saí do Clínicas lá por 2017 e foi assim, né? Eu me criei na frente do hospital. Eu nasci em Encruzilhada do Sul, mas sou porto-alegrense, vivi aqui desde sempre, né? E fiquei muito tempo fora daqui de Porto Alegre, né? Faculdade no interior, residência em Curitiba, fellow em São Paulo, estágio, fellowship em São Paulo, Estados Unidos, mestrado, doutorado, pós-doc nos Estados Unidos, um tempo na França. Então eu queria muito estar numa instituição acadêmica, né? E produzimos muito, né? Tive a oportunidade de orientar várias teses de mestrado, né? 15 na época, lá na URGS. E eu confesso que quando eu saí, né, do hospital para tocar o projeto Oceane, eu me senti muito órfão, assim, de um hospital. Bom, agora, tipo assim, cara, agora é tu sozinho, e aí, esses teus sonhos todos aí. Pô, tu tava num super hospital, e agora? Tu vai botar ele aonde, né? Tu vai botar ele aonde, né? Tu vai botar onde esses sonhos, né? E aí, poxa, e aí a coisa pegou. Só que foi muito legal. Meu último aluno de mestrado da URGS, ele que é o segundo lá da esquerda para a direita, isso, que é o Ricardo Lopes de Araújo, neurocirurgião do Piauí. Ele tinha sido fellow da Cornell University, que hoje é a número 1 da medicina dos Estados Unidos. É as top 5 da Ivy League americana, que são as melhores. Tu lecionou nessa universidade. Não, então ele me convidou, ele falou com esse italiano aqui, que é o professor Antônio, que é da Itália, um ítalo-americano. Hoje ele é full professor da Cornell University, professor em tempo integral, chefia esse laboratório. E eles me convidaram para ser o coordenador de cursos semestrais de dissecções práticos de espécimes anatômicos para tumores do cérebro e da base do crânio na Cornell University. Então, essa foto, assim, eu devo muito a eles, né? Sou muito grato porque eles, sabe, naquele momento que você tá, poxa, agora, URGS, clínicas, não, fica frio. Cornell de Nova York. Daí foi assim. Então, um ambiente extremamente amigável. Aqui está na ponta aqui o professor Joel Lavinsky, que faz parte do nosso Dream Team, o time de sonhos aqui de Porto Alegre. Ele é um otologista. Esse aqui é o professor Eberval, que é o chefe da neurovascular da USP, e vários outros. E os que estão em azul são alunos, todos neurocirurgiões alunos do Brasil, que vão para a Cornell para a gente dar esses cursos. Então, a gente já está agora na 13ª edição do curso. Tu sempre vai para lá? Eu sempre vou, já fui 13 vezes, né? Deixa eu ser um pouquinho... 12. Novamente, eu não queria ser o primo do Gustavo. O primo do... Gustavo, deixa eu sair um pouquinho desse mundo acadêmico, assim, me interessar um pouco mais pelas pessoas. Ao longo da tua trajetória, tu já deve ter tido a oportunidade de encontrar diversas pessoas que tu deu oportunidade, mas que tu, de certa forma, assim, a pessoa passou pela tua mão, ela chegou com um diagnóstico quase fatal, às vezes, né? E consegue seguir tendo uma vida legal, tendo qualidade de vida. Sim. Tu tem como narrar pra gente um encontro, assim, com alguma dessas pessoas que foi muito significativo pra ti, que fez assim, ó, pô, não é só faz valer a pena a medicina, sabe? Porque a medicina é isso, é dar mais qualidade de vida para as pessoas em determinado momento da vida delas. Eu queria que se tu pudesse trazer uma experiência dessas pra gente. Tá. Tem vários casos. Aqui eu me lembro, por último, foi um paciente que eu operei no Hospital Moinhos de Vento agora na semana que passou, na última. Era um tumor de uma região do cérebro lá no centro do cérebro, chamado lobo da ínsula. A gente tem o lobo frontal, occipital, parietal, temporal, e tem um escondido lá que é o lobo da ínsula. O professor Yazar Gil que inventou os acessos à ínsula, né? E o paciente, há 2 anos já, segundo a mãe, né, tinha mais de 15 neurocirurgiões e não, tudo é só biópsia ou não faz nada, vão te matar, não deixa ninguém te operar. Paciente numa depressão profunda, um rapaz jovem, né? Poxa, isso é o que eu mais faço. Tem já 60 casos operados, é uma casuística muito grande, muito grande.
E eu, nossa, né? Mas como falar? E então daí assim a gente sente assim aquela mãe, né? Depois da cirurgia, eu nunca vou conseguir ter essa sensação, mesmo sendo pai, porque você tem que viver a experiência, né? Mas o agradecimento no olho daquela mulher, assim, é algo único, então, que é muito gratificante. O paciente saiu acordado da cirurgia, o tumor saiu todo, ele saiu intacto, sem nenhuma... que ela disse pra ti, Gustavo? sequela. Não, falou, não, o senhor não tem ideia de eu como mãe o que eu sinto. Eu realmente não tenho, né? Mas, enfim, né? Graças a Deus, né? Deu tudo bem, a gente fez o planejamento correto. A gente operou esse caso no Moinhos de Vento, mas temos operado também nos nossos centros SUS. Então, o Ciane, ele nasceu dessa ideia, né, o Centro Avançado de Neurologia e Neurocirurgia, que todo esse tipo de glioma, por exemplo, de tumor na ínsula, ele seja do Paraná, seja lá de Uruguaiana, Cruz Alta, Erechim, Santa Maria, Bagé, onde a gente tem centro, é eu que vou operar. Porque daí que entra a telemedicina. A gente tem tudo interconectado. Então, a gente bota o paciente em última análise com uma doença bem complexa, tipo um Parkinson, não vai ser eu. Tem um colega que é o melhor que vai operar. Coluna, então, nem se fala. Nós estamos falando de casos que, sei lá, 20 anos seriam insolúveis? Ou não? Há 20 anos atrás? Isso. Sim, esses gliomas da ínsula, quando eu cheguei aqui no Brasil em 2007, tinham 8 andando por aí e que, tipo assim, eu operei 8 gliomas da ínsula em um ano, no meu primeiro ano aqui eu tinha 30 e poucos anos, com toda a formação e treinamento em laboratório. Inclusive, meu primeiro paciente, eu me lembro muito bem, eu falei para ele, olha, tu vai ser o meu primeiro glioma da ínsula que eu vou operar. Aliás, quantos você já operou, doutor? Eu já operei 30 cadáveres, 20 cadáveres. Eu fiz toda a dissecção, vi várias vezes os procedimentos. Você vai ser o meu primeiro, mas nós vamos usar uma coisa que não estava sendo muito em uso. Hoje no Brasil está disseminado. Começou muito forte aqui no Rio Grande do Sul, que é a tal da monitorização neurofisiológica intraoperatória. O que é esse nome feio? Quando você está tirando um tumor, uma lesão, se o paciente vai ter algum déficit, a equipe detecta antes de ter. E diz, opa, para que vai... Então, isso, inclusive, é um projeto de lei que a gente está tentando com a vereadora Tanise. De ter... Que é a esposa do deputado Sabino, Isso. de ter essa monitorização para algum tipo específico de paciente, sabe? Não é também para todo mundo, que daí entra mais uma vez naquela Claro. é uma lei, monitorização para todo mundo também. De onde vai vir o dinheiro, entendeu? Sim. Então tem que ser uma coisa muito específica, que o custo-benefício vai ser bom, porque evitando sequela você evita, o paciente volta para o mercado de trabalho mais rápido, pensando em números frios, né? É até por uma questão de política pública, a monitorização, para alguns casos, ela é importante, mas tem que ver quais casos, porque daí entra aquela questão, só pegando o gancho da medicina americana, não, vamos usar tudo para tudo, então é muito dinheiro que vai para o ralo, então a gente tem que ter muito cuidado, aqui no Brasil inclusive, cirurgias super indicadas, né? Isso tudo, o Ciane contraindicou no período de 3 anos 800 artrodeses de coluna, que é botar parafuso, tudo. Então isso é muito legal, isso há vários anos atrás, mas então eu acho que tem que ter todo um equilíbrio, né? Tudo. Mas esse foi um caso, Christian, que me foi emblemático, que eu me lembre. Eu tive um caso muito emblemático há 2 anos atrás, de um paciente da Serra, que chegou um cara super bacana, assim, um cara muito legal. E a esposa dele também chegaram, como é que é a expressão, que não tem mais o que fazer. Desenganados, né? E só que o caso dele era um tumor de base de crânio, um tumor gigantesco, ocupando toda a base de crânio. E a queixa dele era o seguinte, doutor, eu vou fazer xixi e quando eu faço, eu olho para baixo, eu tenho que segurar o meu queixo, senão a minha cabeça cai. E ele tinha o que a gente chama em medicina de instabilidade crânio-cervical, porque a lesão destruiu os ligamentos, o tumor. Então, sim, ele realmente podia cair a cabeça transeccionar o tronco do cérebro e ele ter uma morte súbita. E ia acontecer isso. Uma coisa, quando ele chegou no consultório, bom, você não pode sair daqui. Então, botamos um colar, encaminhamos para o hospital, planejamos. Então, foi uma cirurgia que durou 18 horas, porque tinha que fixar a coluna dele, depois entrar por dentro do nariz, por dentro da boca, para tirar o tumor, com uma equipe grande, multidisciplinar. E esse paciente hoje está muito bem, ele está muito bem. Então, ele estava quase ali no limbo, ali, né? entre a vida e a morte. Então, são casos assim que... E aqueles casos que a gente contraindica a cirurgia,
que esses são muito bons também, são casos muito emblemáticos. O paciente chega, não falaram que eu tenho que operar, me encaminharam aqui para o senhor, tem que fazer essa cirurgia. Olha, dentro da história natural dessa doença, é mais fácil você ter um risco, o seu risco é maior se fizer a cirurgia. Mas digamos que o risco é de 5% ou menos. Mas a chance desse tumor benigno ou dessa lesão... regredir. Ou melhor, ela fica lá parada, ela não cresce. Entendi. É 1%, é 0,5%. Então, comparando uma coisa com a outra... não vale a pena. Se fosse um familiar meu, se fosse eu não faria nada. Então, esses casos também são muito bacanas. O alívio que, por mais que seja o nosso dia a dia, né? Mas abrir uma cabeça é uma coisa bizarra, né? Demais, né? Então... Tu é um defensor da saúde pública e também tu acredita muito na tecnologia aliada à saúde. Tem essa questão também da telemedicina, teve a pandemia, assim, como tu enxerga esse atual cenário, assim, de ferramentas tecnológicas auxiliando nesses procedimentos? Perfeito. Tá, nós temos 2 tipos de ferramentas. Tem a telemedicina, que eu vou falar agora na sequência. Tá. Mas vamos falar das ferramentas neurocirúrgicas, tá? Hoje tem muitas ferramentas que tem o Brasil, ainda bem, como os Estados Unidos, mas não tanto quanto os Estados Unidos, mas muito melhor do que a Europa. Existe um business de materiais, de empresas, de pessoas que têm um emprego, que vivem disso, né? Eu tenho que vender um microscópio lá de 2 milhões, eu tenho que vender... E tem quem compre. Sim, e tem que comprar. Hoje, para fazer, e é como o Ciane funciona no Centro SUS. O que eu preciso num Centro SUS? Eu, Gustavo Zolan, e a maioria dos médicos da equipe Ciane que comungam do raciocínio que nós temos, né? O que a gente precisa para operar um tumor, né? A gente precisa de um microscópio de microcirurgia bom, nós precisamos de um aspirador ultrassônico, que é uma tecnologia, nós precisamos de bons instrumentos e nós precisamos de médicos bons no hospital, uma UTI boa, né? Um bom anestesista. Ponto, nós não precisamos mais de outras coisas, da malinha tal, disso que bota, do parafusinho, da coisinha. Então, tanto é que a gente consegue fazer no SUS algo que tem uma sustentabilidade financeira para o próprio SUS, que já paga valores muito, muito baixos, né? O SUS ele está desatualizado em mais de 10 anos, as tabelas do SUS, por isso que quando fala, eu acho muito, ontem ainda eu ouvi falar, não, o hospital tal tem que abrir 100 leitos, porque tem lá, não vai abrir 100 leitos, o dinheiro vai vir de onde, né? Então, é uma coisa até de má fé falar isso. Você tem que abrir, você é obrigado. Sim, mas o recurso vem de onde? O recurso que já é escasso, né? Mas essa tecnologia, sim, é importante, tá? Então, o que eu quero dizer, assim, você não precisa toda a tecnologia. Você não precisa ter a inteligência artificial do robô que custa 5 milhões, você não precisa disso. Tem coisas que você precisa realmente de um bom neurocirurgião que tenha experiência para um aneurisma. Você precisa de um microscópio, de um clipe que fecha o aneurisma. Você não precisa de mais nada. E um clipe custa R$800. Você não precisa de R$40 mil para... Então, a equipe ainda, na fase que a gente está, a mão do cirurgião, do médico, ainda é muito importante. Não em detrimento, junto com as tecnologias, mas falando de telemedicina. Uhum. Telemedicina é um assunto que sempre me fascinou, tá? O Ciane tem uma parte que é telemedicina como business, como um negócio, que hoje aí atende dezenas de milhares de pacientes por ano, mas onde é que a gente bota a telemedicina? Minha filosofia. A telemedicina nada mais é do que uma extensão da medicina. Então, a gente nem está com o business, não é uma empresa de investidores em telemedicina, não. Nós, como médicos, aonde a gente pode usar a telemedicina? Nós temos hoje 5 teses de mestrado em desenvolvimento, de onde na Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná. Eu, quando eu não fiquei no Clínicas, fui absorvido por Curitiba, que é uma faculdade que eu amo. Uhum. Eu vou lá de vez em quando, mas fico mais por EAD. Mas todos os meus alunos estão lá hoje. A maioria daqui do Sul que vão para lá, faz o mestrado, doutorado. E cada tese, então, a gente pega o nosso banco de dados e a gente vê onde é que a tele aqui funciona, onde é que não funciona. Pessoal, a gente não pode fazer uma apologia de telemedicina. Telemedicina... Mas é uma ferramenta para salvar vidas. Né? É uma ferramenta, mas ela nunca vai substituir o médico, tá? Então, por exemplo, para emergências, teleneurologia, um paciente que chega com AVC, com um entupimento de uma artéria, se você fizer uma medicação até 4 horas e meia, você pode desobstruir essa artéria.
né? Então, o paciente está lá no interior, está em Santo Ângelo, por exemplo, tá? Ou vamos botar, está em Três Passos ou numa cidade onde nós temos tele que nem tem a neurologista, tá? O médico da emergência, ele não tem a formação para ver um exame, ele não tem emergência. Nesse ponto, a gente dá a resposta em até 15 minutos. O paciente tem 4 horas e meia. Vamos lá, não daria para encaminhar isso, até ligar para a ambulância, vai 8 horas ainda para um hospital aceitar. Perdeu a janela terapêutica, que se chama, né? Então, a gente consegue. Então, nesse ponto, a telemedicina é um milagre. Nós temos um projeto em Minas Gerais, onde a gente faz a regulação do SAMU de 21 municípios. A gente contraindicou em 2 anos, de 4.000 avaliações que nós fizemos, nós contraindicamos 300 transferências de pacientes que tinham tomografia com alteração e que não precisavam ser transferidos para um centro maior. Se você pegar que é R$5.000 o preço de cada transferência de ambulância, olha a economicidade que foi para o próprio SUS, né? E fora o transtorno todo. Então, muitas vezes, a gente, o nosso médico orienta, faz um exame, me manda de novo aqui pela tele. Então, nesse ponto, a telemedicina é crucial. Mas a telemedicina perde muito, por exemplo, uma dor crônica de coluna de um paciente. Alguns pacientes você tem que tocar no paciente, você tem que examinar, você tem que ver os reflexos, né? Então você tem que fazer um exame físico. Mas tudo isso a gente tem que sair do campo da ideologia, né? E porque, por um lado, o gestor público quer resolver a questão, o gestor em geral, os planos de saúde. Por outro lado, o médico não quer perder mercado. Então, nesse meio termo, a gente tem que ser científico. Por isso que a gente está com as teses, né, os estudos, e dizer o que funciona e o que não funciona. E eu tenho muito claro o que funciona e o que não funciona, né? Então, Christian, ressaltando para o pessoal que ligou a TV agora, a gente está conversando com o Gustavo Racieri, que é uma referência internacional na arte da microneurocirurgia. Ele já tem mais de 100 artigos científicos publicados, é professor universitário, já ministrou mais de 250 palestras, é autor de 4 livros e por todo esse trabalho ele foi reconhecido aqui no Parlamento Gaúcho. Até me endireitei aqui porque eu estava assim jogada já aqui na cadeira. Pessoal, então o Gustavo recebeu a medalha da 56ª legislatura e foi uma iniciativa do deputado Elisandro Sabino. Eu vou pedir para a equipe colocar aqui na tela algumas imagens da cerimônia que aconteceu em julho deste ano. Olha aí. Que prestígio, hein? Que é sua esposa. Como é que foi esse dia, Gustavo? Foi muito bacana, né? Foi legal, né? Você tá... Foi legal. E aí a gente também vai conferir um trechinho do discurso do parlamentar nesse dia. O nosso homenageado, ele não apenas se destacou como neurocirurgião, mas também como professor, compartilhando o seu vasto conhecimento com futuras gerações de médicos e cirurgiões. Com destaque para centenas de artigos científicos publicados e palestras ministradas no Brasil e no mundo, para ele, a assistência médica e a parte acadêmica andam lado a lado, complementando. E aí, como foi esse dia? Foi muito bacana, né? Eu não sabia como é que ia ser, e eu sou muito encabulado. Essa questão de receber qualquer coisa, a gente gosta de doar, né? Não de receber, mas, enfim, ver a minha esposa, né? A gente teve 2 dilemas na vida, né? Do casal para onde ir, né? Eu tive a oportunidade tanto de ficar nos Estados Unidos como neurocirurgião lá e continuar, e realmente optei por vir para cá, para o Brasil, e não me arrependo. Mas daí teve a grande questão entre Curitiba e Porto Alegre. Minha esposa é paranaense, ama lá, era professora da Universidade Federal do Paraná. Hoje ela é chefe da cirurgia pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Médica também. Médica. E nós estávamos num dilema, vim para Porto Alegre, não vim. Então não vamos, né, Paola? É o nome dela, né? Eu estou no Clínicas aqui agora, um hospital universitário bom. E daí quando eu saí do Clínicas ficou aquele negócio, nossa, né? Será que a gente fez tudo errado, fez a decisão certa, né? E olha o que acontece, né? Daí abre esse campo que é o Oceane e o Paraná me convida à faculdade para ser professor agora há 3 anos. Então talvez essa noite assim esteja visto que
que de alguma maneira, eu acho que, né, tudo posso naquele que nos fortalece, né? Ele, né, com muita... Né, eu acho que ele tinha já um caminho, assim. Mesmo quando eu passei na residência, eu passei no Clínicas aqui. E alguma coisa falou, vai para Curitiba, e acho que tinha também um motivo de ter ido para lá, então foi muito legal tudo. E aqui é a Valentina e o Lucas, são os filhos do Gustavo. E eu fico pensando, a gente já viu que tu é muito bem sucedido na tua carreira, tem a tua família, mas é possível encontrar um equilíbrio entre trabalho e família? É possível ter o melhor dos dois mundos? Ou tu teve que fazer escolhas em determinados momentos? Não. Eu não abri mão da família e não abrir mão do trabalho também. Eu acho que não é uma escolha. Mas para você não ter que se colocar no meio dessa escolha, você tem que estar do lado de pessoas certas, de pessoas que estejam com você profissionalmente. E para isso, não pode um querer ser melhor que o outro. Todo mundo tem que estar... não tem que estar no mesmo nível, assim, até a questão financeira, claro, né, de tudo, e a pessoa, ninguém se sentir explorado, né? Então nem eu me senti, das vezes que eu me senti explorado, eu saí fora, né? E a pessoa, ela sai fora. Então, para você manter esse time de sonhos que nós temos, né? Para dizer alguns nomes, Ricardo Santos, Rafael Badalotti, Rodrigo Tavares, Jander Monteiro, Joel Lavinsky, Francisco Braga, Bruno Saciloto, e eu estou esquecendo vários nomes aqui, mas poder estar junto com esse pessoal, com a secretária Beatriz, a Jandira, né, pessoas maravilhosas, né, que estão do nosso lado e que eu vejo que estão felizes assim por nós estarmos juntos, me trazem felicidade, eu trago momentos de alegria, tristeza, então eu consigo daí também reservar um tempo para o Lucas, para a Valentina, para Paola. Socialmente eu não sou muito ativo, eu tenho que confessar, eu não tenho tempo para ir em festa, em balada, até porque a gente já está numa... Mas de vez em quando rola um jantar, assim, um restaurante. Rola, eu gosto de me encontrar com meu pai direto, é o meu ídolo, com os meus pais, então ainda são, meu pai 80 e poucos, né, vivo, uma mente muito afiada, né, a gente se encontra um dia por semana e fora os outros dias, né, então tem uma agenda que é bem legal. Mas novas amizades, é muito pouco, assim, mas só... Então a gente é privilegiado que ele abriu um espaço na agenda para vir no podcast aqui. Obrigado, hein, Gustavo. Christian, saideira para ti. Não, eu tava pensando aqui, Gustavo, essa questão me toca um pouco, assim, porque o tumor cerebral parece uma sentença de morte, né? Para o leigo como eu tive linfoma de Hodgkin, e muita gente quando eu falei, as pessoas diziam, não, o cara vai morrer. Sim. Na verdade eu fiz 10 meses de tratamento e fiquei perfeito. Fiz quimioterapia e tal. E muita gente que está nos escutando agora talvez está com um problema desses na família ou de algum caso de algum conhecido. Como é que essa pessoa pode chegar em ti? Ou tem alguma forma de chegar na tua equipe? Como é que é esse trajeto? Tá. Bom, acho que se a pessoa tiver um plano de saúde... Tipo assim, primeiramente, tá? A pessoa entrou no meu consultório com plano, sem plano, SUS, sem pagar nada. Eu estou comprometido com a pessoa e nós vamos dar um jeito. E como é que ela chega em ti? Ela bota no Google ali, tem o consultório, que é o Centro Avançado de Neurologia e Neurocirurgia, uma clínica que nós temos ali no bairro Moinhos de Vento, para o paciente com plano e particular. Se não for por esse caso, o paciente pode ir em qualquer secretaria de saúde e vai pedir pelo SUS e vai pedir uma receita, um encaminhamento para um dos nossos centros. Hoje nós estamos em Erechim, no Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta, Hospital Regional de Santa Maria, Santa Casa de Uruguaiana, Santa Casa de Bagé. Nós estamos em Viamão, com um ambulatório de neuro. Estamos agora em Porto Alegre, no Hospital Vila Nova, começando um centro lá que vai ser um centro muito bacana para a Zona Sul de Porto Alegre, tudo SUS, né? Então, nós estamos nesses centros hoje no Rio Grande do Sul. Então, tipo assim, abarcando praticamente todo o estado. Estamos em Torres, né, no Hospital Regional de Torres, e estamos querendo expandir. Talvez agora, em negociação com a UBRA, né, nós já estivemos lá. Então, esses pacientes que chegarem, né, com tumor, alguma lesão microcirúrgica, né,
eles vão acabar chegando na nossa equipe, dependendo do caso, vai acabar chegando em mim. Então, nenhum paciente fica sem o tratamento, seja SUS, não seja. E claro, né, nós temos doenças que são graves em neuro, mas não são uma sentença de morte. Por exemplo, tem um caso que, se vocês puderem botar foto, me pediram uma foto, eu botei um caso que nos marcou um tumor do cérebro, que é uma foto de uma imagem de um exame que foi entregue. Tem aí, galera, para nos ajudar aqui. Vai falando aí, a gente coloca aí, Gustavo. Tá, só para mostrar esse caso. Esse era um caso que estava desenganado, tá? Mas era um tumor benigno na base do crânio, que estava desenganado e a gente fez a cirurgia. Agora tem um tipo de tumor que é o câncer cerebral, que é o glioblastoma, não é o glioma de baixo grau. É um câncer do cérebro. E o câncer do cérebro, sim, o prognóstico que era 20 anos atrás, ele não mudou muito. A cirurgia é bem feita, que o paciente não fique com sequela, ele resseca o tumor, consegue dar uma sobrevida maior para o paciente. Mas é um caso que hoje... Mais complexo. A gente tem uma startup que só faz pesquisa para esse tipo de tumor, né? Que a gente tenta descobrir alguma proteína que possa se inventar um medicamento. Então, é uma startup que, mais uma vez, ajuda. Estou com um monte de farmacologistas nessa startup que desenvolvem drogas, né? Então, a gente esse é o meu hobby, né? Você me perguntou mais cedo do meu hobby. Meu hobby é ler literatura universal, né? E tem esse hobby da startup que é biologia molecular de tumores do cérebro. Então a gente pesquisa, estuda muito. Eu adoro isso. Há 20 anos que a gente estuda isso. Então é um hobby que a gente tem, mas enfim, com uma causa, né? De talvez descobrir, né? Talvez venha daí, né? Da biologia molecular a cura. Descobrir uma proteína. O problema é que o tumor do cérebro, o linfoma, por exemplo, é uma proteína, é uma mutação, até onde eu saiba, assim, mas não é. O meduloblastoma são várias. Chegou a foto. Então você trabalhou numa mutação, mas daí o tumor dá um jeito de continuar crescendo pela outra. Então você tem que ter, não é uma droga que vai resolver, né? Mas esse é um caso, se vocês puderem ver aquela foto mais colorida ali à direita, eu não sei se a pessoa está vendo televisão, ela vai estar vendo do lado direito, né? Tem aquela bola avermelhada ali, aquilo ali é um tumor. E tem vários vasos, a carótida está envolvida. Esse, na verdade, é um... Olha o nome do tumor, né? Um paraganglioma benigno do glomus jugular. É um tumor do forame jugular, que é uma região da saída da base do crânio onde passa a carótida e a veia jugular interna. Ou seja, se lesar aquilo ali, né, e passam vários nervos da deglutição. Essa paciente estava há 3 anos no SUS, em Curitiba, e nós temos 3 centros lá no Paraná, né? E um aluno meu de mestrado, né, neurocirurgião excelente, o Felipe, maravilhoso, futuro aí da neurocirurgia. Ele me ligou, né? Professor, estamos com isso aqui no SUS, né? O que tu quer, Felipe? Eu vou organizar aqui com o Joel, com a equipe aí pra gente... Os aeroportos estão ruins agora, né? Por causa dessas enchentes. Daí o Joel, muito legal, né? Professor, mas e como é que fazemos aí para te pagar? Não, quando chegar aí me paga, eu quero... me paga um pastel e uma Coca-Cola enquanto a gente estiver indo, 2, né, para mim e para o Joel. A gente chegou lá, foi agora, semana passada, a gente chegou lá Coca no zero. Domingo. Coca zero, mas tem que ser de garrafa de vidro, eu falei. Sim. Coca de garrafa de vidro, né, que é mais cara, e o pastel, né. Daí nós fomos, e então nós viajamos 10 horas, nós chegamos lá no Hospital Angelina Caron, na Grande Curitiba, como se fosse aqui Grande Porto Alegre, um hospital muito bem equipado. E o procedimento durou 12 horas. Então, daí eu fiz toda a parte cervical de pescoço. Já fez a parte do osso, da mastoide. Eu entrei com o Felipe. Depois eles fecharam, né? E era um paciente que estava desenganado, né? E o paciente acho que até foi de alta já. Então isso é muito legal. E está curado, porque o tumor... Curado. É o mais importante, não é tratamento, né? Porque o tumor é benigno, né? Ele não é um câncer, né? Um câncer volta. Esse não vai voltar. Então, assim, e daí vem aquela história de você ter uma medicina que ela tem os dois no Brasil. Tem os planos, a saúde suplementar e tem o SUS. Então, isso é maravilhoso. Graças aos pacientes que a gente opera, né? E que pagam pela cirurgia, a gente pode se dar ao luxo de poder dizer, não, o paciente caiu na nossa mão, nós vamos dar um jeito. Ah, doutor, mas eu vou ter que vender. Não, tu não vende nada. Se não tem condições, nós vamos ver um hospital onde a gente possa te operar via SUS. E a gente viaja, eu viajo. 1 semana por mês eu fico fora, eu visito os centros para
ajudar os colegas. Então, agora semana que vem eu vou ter que ir para Guarapuava, lá no Paraná, que tem o Cancer Center, que é um super centro. Então, tem um tumor de órbita bem complexo para ser operado e outras coisas. Então, enfim, é uma vida muito, muito abençoada, muito ativa. Eu brinco, né? Olha, me convide para uma pescaria, me convide para uma aventura dessas. Eu vou na aventura, desde que o hospital tem a estrutura bem montada, claro, né? Então, a gente sai muito gratificado, sabe? Depois que fala com a família. E é muito bacana. Eu dou meu telefone para todos os pacientes, né? Eu só peço parcimônia, pessoal. E o pessoal, então... Noção. Então eles têm, né? Eu me lembro, uns 20 anos atrás, eu dei o telefone para um paciente e ela me ligou. Nem era um caso cirúrgico. Ela, doutor, uma da manhã aqui, eu posso comer merendinha? Pô, mas pode. Mas é Mirabel. Mirabel. Não, pode, né? Não sei, pode comer merendinha Mirabel, né? Então... Gustavo, tinha tantos outros assuntos para comentar contigo, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Antes, quero relembrar o pessoal que nos assiste de se inscrever no nosso canal no YouTube. Já aperta aí o botão do like. E muito obrigada, adoramos conversar contigo e espero que tu tenha gostado também. Não, vocês são demais. Gostou? Adorei conhecer vocês. Tinha muito mais para abordar. Tinha umas 500 perguntas. Sim. E que tal, pessoal, se a gente encerrar esse programa tirando uma foto para marcar esse encontro? Vamos. Vai chegar o rapaz. Bom, ele vai tirar foto só antes, um comentário. Eu sou o responsável nos últimos 2 anos, junto com o Ricardo Lopes, pelo podcast, pelo Neurocast, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Faça propaganda do teu podcast aí. Eu nunca mais vou. Não, pelo contrário. Publicamente eu encerro meu podcast. Porque depois de ver vocês entrevistando, eu sou um fracasso. Eu não sirvo para... Não acredito. Eu não vou entrevistar mais ninguém. Nunca mais, né? Vocês, por favor, né? Fazem de uma maneira... Pode nos contratar, né? Um freelancer lá para ajudar você. Eu acho que é por aí. Se vocês não tiverem exclusividade, eu acho que é por aí que a gente vai. Então vamos falar com o presidente aí. Vamos então tirar uma foto.